Caro telespectador, telespectadora, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico e da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando neste trimestre nas lições bíblicas da CPED, na revista dos adultos, comentada pelo pastor Claudionor de Andrade, o desafio da evangelização. E nós estamos indo para a quarta lição, que será estudada no próximo domingo. O título da lição de número 4 é o seguinte: o trabalho e atributos do ganhador de almas. Então, na lição de hoje, nós vamos debater este tema. O texto áureo se encontra na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 5. Diz assim o texto bíblico: mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. E a verdade prática, a missão do evangelista é falar de Cristo a todos, em todo lugar e tempo, por todos os meios possíveis. Muito bem, eu e o pastor Fábio já estamos aqui apostos para dar início ao nosso debate. Convido você a permanecer conosco, voltaremos em seguida. Queridos telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, mais uma vez aqui estamos para mais uma edição do nosso programa. Eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor e na nossa lição de hoje, a lição de número 4, trata sobre o trabalho e atributos do ganhador de almas. Nesta lição vamos compreender que o evangelista é um ganhador de almas, vamos mostrar os atributos de um evangelista e saber em que consiste o trabalho de um evangelista. Em primeiro lugar, é importante a gente compreender, como introdução ao nosso assunto de hoje, que ganhar almas é uma tarefa de todo discípulo de Cristo. Ganhar almas é uma tarefa de todo cristão. Todos os crentes têm uma chamada geral para ser uma testemunha de Cristo. Todos os cristãos têm uma chamada geral para anunciar o Evangelho de Cristo. Todos os cristãos têm uma chamada para ser um portador das boas novas do Evangelho.
Quem é que não gosta de compartilhar boa notícia? Quem é que não gosta de compartilhar boas novas para ajudar outras pessoas? Então, o cristão verdadeiro que foi salvo na pessoa de Jesus Cristo, que vive o Evangelho na sua vida, é natural que tenha esse impulso natural de querer compartilhar do Evangelho, falar das maravilhas de Deus para outras pessoas, para que também outras pessoas possam vir a conhecer a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, todos os cristãos têm essa chamada geral de ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, portanto, ir de fazer discípulos de todas as nações, de todas as etnias, mas recebereis poder, descer sobre vós o Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser meus testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então, todo cristão, ele sente nessa responsabilidade de colaborar direta ou indiretamente com a propagação do Evangelho. O cristianismo, por ser uma religião, por ser uma crença, a crença no Evangelho, como nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus absoluta, por crermos que Jesus é a verdade, automaticamente nos dá essa vontade, esse desejo de pregar esta palavra, esta verdade para todas as pessoas e para que todas as pessoas venham a conhecer a verdade, porque a Bíblia diz que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porém, embora todos os cristãos tenham essa chamada geral para pregar o Evangelho, para ser uma testemunha de Cristo, para ajudar outras pessoas a terem acesso ao conhecimento do Evangelho, também Deus chama alguns crentes especificamente para o ministério evangelístico. Deus dota de dons, Deus dota de talentos e de uma chamada, de uma vocação especial determinadas pessoas para o ministério evangelístico. Então, nesse caso específico, o evangelista não pode ser um ganhador de almas eventual, e sim alguém que proclama o Evangelho de forma concentrada, metódica e com objetivos bem definidos, que se ocupa especificamente nessa tarefa. Poderemos aqui fazer uma comparação com relação às especialidades médicas. Então, aquele clínico geral, ele trata de da questão da saúde do ser humano como um todo, mas tem os especialistas em cada área que trata de assuntos específicos. Então, o evangelista é aquele que trata especificamente, que se ocupa especificamente de uma forma metódica, concentrada, todo o seu tempo e talentos voltados para a atividade de evangelização. Então, pastor Zé Roberto, conforme está aqui no tópico 1 da nossa lição, o evangelista, ele é um ganhador de alma. Isso mesmo, pastor Fábio. Nós vamos então às definições. O ponto 1 da nossa lição fala sobre a definição. Então, a palavra evangelista, ela vem do termo grego euangelistes e define o obreiro. E mais propriamente, conforme o pastor Claudionor aqui coloca na sua revista, no seu comentário, ele diz que é alguém ou um obreiro vocacionado por Deus através do Espírito Santo e confiado à igreja por Cristo, visando a proclamação das boas novas. O pastor Fábio aqui já destacou, já ressaltou que esse também é um ministério, é um homem-dom, conforme está lá em Efésios, na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, o próprio Jesus deu algumas pessoas à igreja, cujo propósito, objetivo, missão, ministério é o de ganhar almas. E esses são os evangelistas. E eles levam as boas novas, porque o evangelho nada mais é do que boas notícias. Evidentemente, a gente sempre gosta de ressaltar que nós precisamos trazer boas notícias, muito embora que antes a gente traz as más notícias. E as más notícias é que todos pecaram, estão destituídos e distanciados de Deus e que carecem de um Salvador. E o Salvador é Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, entregando a sua vida por todo aquele que nele crê, conforme está lá em João capítulo 3, versículo 16. Essa é a boa nova do Evangelho. Então, já lá no Antigo Testamento,
1.1.2 da nossa lição. Duas palavras nos chamam a atenção em hebraico. A primeira delas é Bassar, e a palavra Bassar em hebraico quer dizer portador de boas notícias. É aquele que traz novidades, aquele que anuncia coisas boas. E em hebraico a palavra Bessorá também significa boas notícias, seria mais ou menos equivalente ao Evangelho, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é importante que a gente tenha essas definições como ponto de partida, Pastor Fábio, mas aí a gente vê, pode destacar inclusive, você que vem estudando isso aí há um bom tempo, as especificidades do evangelista no Novo Testamento e na era da igreja, que é o ponto 1.3 e 1.4. É verdade, pastor Zé Roberto. A Bíblia diz que quem invocar o nome do Senhor será salvo, mas como invocarão aquele em quem não creram, e como crerão daqueles que não ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Então, Paulo, em Romanos capítulo 10, versículos 13 a 15, trata dessa questão, né, do portador de boas novas, aquele que anuncia as boas novas. São formosos os seus pés, porque é muito bom. Chega de tanta notícia ruim, tem muita gente que gosta de ser portador da má notícia, então nós temos que ser portadores da boa notícia. No Novo Testamento, tópico 1.3 da nossa lição, na igreja primitiva, o primeiro discípulo de Cristo a receber o título de evangelista foi o diácono Filipe. O diácono Filipe, ele se destacou porque todos, como já falamos, são chamados para a evangelização, mas dentre esses Deus separa alguns com um chamado, com uma vocação especial para se ocupar de uma forma mais permanente, mais de tempo integral ao ministério evangelístico, à prática da evangelização. Em Efésios capítulo 4, versículo 11, diz que Deus colocou na igreja primeiramente apóstolos, depois profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, os evangelistas também são um dos 5 homens-dons, conforme está lá em Efésios 4 e 11. E no caso de Filipe, chama-nos muito a atenção a sua vida, a sua história, porque depois da perseguição lá em Jerusalém, os discípulos foram dispersos por toda parte. Então vamos ler aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos de 4 a 8, que narra os primeiros dias da evangelização de Samaria sob a liderança de Filipe. Então diz o seguinte, Atos 8 e 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Então nós vemos aí que Filipe, ele era dos 7 diáconos que foram escolhidos para fazer o trabalho social da igreja, mas também era uma pessoa que Deus chamou para o ministério evangelístico, e ele estava anunciando a palavra de Deus lá em Samaria. E o mesmo livro de Atos dos Apóstolos, Filipe ficou tão conhecido por este trabalho evangelístico, que em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 8, diz a palavra de Deus que no dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Então aqui Lucas, ao narrar em Atos 21 e 8, a respeito de Filipe, chama Filipe de o evangelista, porque ele se notabilizou muito pela sua ação, pelo seu ministério evangelístico, sobretudo
ali no início da igreja primitiva, em Samaria, no caminho de Jerusalém para Gaza e assim por diante. Portanto, meu querido telespectador, conforme o tópico 1.3 da nossa lição, o evangelista no Novo Testamento era aquela pessoa vocacionada por Deus com uma missão especial e uma ocupação permanente no trabalho de evangelização. Bom, vamos fazer um breve intervalo neste momento e daqui a pouco retornaremos para continuar o estudo da nossa lição. Fique conosco. Muito bem, meus caros irmãos, irmãs, amigo, amiga, estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate e nós estamos estudando hoje a lição de número 4, cujo título é O Trabalho e Atributos do Ganhador de Almas. Nós já falamos aqui no primeiro ponto a respeito das características ou da definição do que é o evangelista, definimos o que é o evangelista, mostramos como há uma correlação, uma associação do evangelista no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e agora, o ponto 1.4 da nossa lição, gostaríamos de ressaltar o evangelista na era da igreja cristã. Então, desde o princípio da igreja, nós temos a figura e o ministério do evangelista. O pastor Fábio já destacou no bloco anterior a pessoa de Filipe, que era um diácono, né, tinha essa posição e também era um evangelista. Ele tinha esse ministério de ganhar almas para Jesus. E aqui, o evangelista na era da igreja cristã, nós ressaltamos aqui, se fôssemos apontar aqui historicamente todos os evangelistas na história da igreja, certamente o tempo aqui seria insuficiente, mas nós queremos ressaltar aqui a pessoa de Wesley, o John Wesley, né, que no seu cavalo andou por toda a Grã-Bretanha levando o evangelho de Jesus, pregando a boa nova de Jesus e com muita ousadia, né? E ele, que tinha apenas 1,60 m, dizia que quando ele pregava o evangelho parecia que era um homem de 2 metros, pelo menos era uma forma de as pessoas mostrarem a sua dedicação, o seu esforço, o seu esmero nessa área da evangelização. O comentarista aqui também destaca Daniel Berg, Gunnar Vingre, os conhecidos missionários que são os fundadores da Assembleia de Deus, do movimento pentecostal que viria dar origem à Assembleia de Deus no Brasil, e eles vieram ali para a região lá do Pará, Belém, e pregaram o Evangelho de Jesus Cristo no poder do Espírito Santo, com autoridade, e se destacaram como obreiros fiéis, ganhadores de alma. E também Bernard Johnson, né? Bernard Johnson foi um ganhador de almas, um evangelista, fazendo muitas cruzadas pelo Brasil e pelo mundo, e aqui nós poderíamos citar tantos outros. Eu considero que certamente o maior evangelista desses últimos anos é Billy Graham. Billy Graham realizou cruzadas no mundo inteiro e levou muitas almas aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o evangelista é aquele que ele inspira ou respira ganhar almas para o reino de Deus, levar a boa nova do Evangelho. Então, pastor Fábio, nós teríamos aqui vários outros nomes para elencar,
mas nós não temos tempo para abordar e tratar de todos eles. É verdade, pastor Zé Roberto. Inclusive, eu queria até chamar a atenção dos evangelistas anônimos que temos nas nossas igrejas, nas nossas inúmeras congregações, irmãos das diferentes classes sociais, das diferentes formações sociais e econômicas. Esses irmãos são testemunhas de Cristo, falando do Evangelho na sua vizinhança, aos colegas de trabalho, nas escolas, nas universidades. Realizando cultos públicos na rua, cultos ao ar livre, praças, em todos os lugares. É verdade. Então tem muitos irmãos que não têm aquele ministério, vamos dizer assim, oficializado na igreja como um ministro do Evangelho, o cargo, mas eles com todo amor são testemunhas do Evangelho e falam a palavra de Deus. Querido telespectador, o tópico 2 da nossa lição fala sobre os atributos de um evangelista. E aqui o nosso comentarista, ele lista 4 atributos ou qualidades indispensáveis para o evangelista. Primeiro, amor às almas. Segundo, conhecimento da palavra de Deus. Terceiro, espiritualidade plena. E quarto, a disponibilidade para realizar o trabalho de evangelização. Esse trabalho de evangelização, conforme o tópico 2.1, é um trabalho que é feito só se a pessoa tiver amor pelas almas. Porque o trabalho de evangelização consiste na pessoa sair da sua zona do conforto. A evangelização chama-nos a sair da nossa zona de conforto, a se preocupar com o próximo, a se preocupar com o destino eterno das pessoas, a se preocupar com a situação atual e futura das pessoas. Então, fazer o trabalho de evangelização exige do evangelista amor pelas almas ou paixão pelas almas, aquele interesse, aquele amor sacrificial, conforme diz 1 Coríntios capítulo 13, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. E somente o amor pelas almas explica muitos trabalhos sacrificiais de muitos homens e mulheres de Deus que enfrentaram a fúria da natureza, as intempéries da natureza, que enfrentaram perseguições, que enfrentaram provações, que enfrentam dificuldades no dia a dia, mas não se deixam abater pelas dificuldades, mas ele prega o Evangelho, ele prega a palavra de Deus em cidades, em bairros, em comunidades, muitas vezes até hostis ao Evangelho, mas ele não quer nem saber, mesmo sabendo do perigo que corre, não somente de ser rejeitado, mas até de violência física, mas o evangelista, ele é movido pelo amor às almas e ele enfrenta essas dificuldades para falar de Jesus para todas as pessoas. Então, Paulo, por exemplo, era um evangelista, ele não era só apóstolo, mas também um evangelista que ganhou muitas almas para o Senhor e por causa deste amor, ele era uma pessoa incansável. E escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 19, ele falou aos Gálatas: meus filhinhos, por quem de novo eu sinto as dores de parto. Então ele considerava ganhar almas como uma geração, gerar aquela pessoa uma nova vida, essa nova vida espiritual, essa nova vida em Cristo, era gerada pelo evangelista. Mostra aí não somente a satisfação de gerar ali aquela nova vida, contribuir para a salvação daquela pessoa, como também revela que um parto doloroso, sofrido, mas que vale a pena ver as almas. Inclusive a Bíblia diz no Salmo 126, aqueles que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. E no capítulo 9 de 1 Coríntios, apóstolo Paulo disse que ai de mim se eu não pregar o Evangelho, porque me é imposta esta obrigação, e se eu prego o Evangelho, não tenho de que me gloriar. 1 Coríntios 9,16, e o interessante é que o amor pelas almas é tão grande que Paulo, pastor Zé Roberto, disse em 1 Coríntios 9,22, fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. É isso mesmo. E aí, nós vimos aí então o primeiro atributo de um evangelista, que é amor
pelas almas, o amor às almas. O segundo, ponto 2.2 da lição, é o conhecimento da palavra de Deus. Então se espera de um evangelista, daquele que sai a pregar e levar as boas novas, que ele saiba quais são as boas novas. E para saber quais são essas boas novas, ele precisa ter conhecimento bíblico, porque a Bíblia, é na Bíblia que nós identificamos as boas novas, ou seja, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos o exemplo de Filipe, lá no capítulo 8, versículo 35, quando Filipe ali acompanhava aquele mordomo mor de Candace, o etíope, e ele vinha lendo um trecho do livro do profeta Isaías, e Filipe pergunta para ele: entendes tu o que lês? Então é uma pergunta fundamental que o evangelista faz, porque ele precisa saber explicar o conteúdo do evangelho, ele precisa tornar compreensível a verdade do evangelho. E aquele eunuco, ele diz assim: como é que eu posso entender se não há quem me explique? Então, o evangelista é alguém que explica a palavra de Deus, alguém que explica a Bíblia, alguém que narra o evangelho, que aplica as verdades do evangelho. Por isso, ele precisa ser um obreiro aprovado, conforme diz a epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, ele precisa ser um obreiro aprovado, que sabe manejar bem a palavra da verdade, ele sabe manejar bem o texto bíblico, ele sabe interpretar bem o texto. Nós não estamos dizendo aqui que ele tem que ser um catedrático, conhecer tudo que tem na Bíblia, mas ele precisa saber os princípios e procedimentos interpretativos para a compreensão do texto. E como isso acontece? Tem gente por aí que diz de repente assim: eu não preciso fazer curso nem nada tal para interpretar a Bíblia. Irmãos, a escola bíblica dominical é uma escola fundamental que nos ensina a como nós abordarmos o texto bíblico. Os institutos bíblicos, as escolas teológicas também são importantes. Nós precisamos saber interpretar bem a Bíblia, porque todos nós que estamos diante da Bíblia interpretamos. Uns interpretam bem, outros interpretam mal, mas o evangelista tem a responsabilidade de se debruçar sobre o texto bíblico, estudá-lo, para levar a mensagem do evangelho da forma mais fidedigna possível. Então, o segundo atributo aqui do evangelista, para que ele ministre bem e para que ele atue bem nesse ministério, é o conhecimento da palavra de Deus. Nós vamos fazer um breve intervalo, convidamos você a permanecer conosco e logo ao retornarmos, iremos tratar de mais 2 atributos: a espiritualidade plena do evangelista e a disponibilidade do evangelista. Continue conosco. Amados telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta para o terceiro bloco do programa de hoje. A lição em estudo é a respeito do trabalho e atributos do ganhador de almas, ou seja, o trabalho e os atributos do evangelista. O tópico 2 da nossa lição, que estamos estudando agora, é a respeito dos atributos ou características de um evangelista. Já temos falado sobre o amor e o conhecimento da palavra de Deus, são 2 características indispensáveis. E a terceira característica do evangelista, a espiritualidade
plena? Em primeiro lugar, o evangelista deve ser uma pessoa que tenha convicção de salvação. Se ele não for uma pessoa convicta da sua fé, não tiver convicção de salvação, ele não terá forças, gás, como se diz, para pregar o evangelho para outras pessoas. Então isso é fundamental. Além de ser um cristão verdadeiro, convicto da sua fé, como também convicto da sua salvação, é importante que o evangelista seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. Falamos aqui de Filipe. Filipe era uma pessoa cheia do Espírito Santo. Atos capítulo 6, versículos 2 a 4, fala que Filipe era uma pessoa cheia do Espírito Santo. E Jesus, depois da sua ressurreição, ele mandou que os seus discípulos saíssem, fossem por todo mundo pregando o evangelho a toda criatura, mas Jesus disse a eles: olha, porém, antes de sair, vocês vão para Jerusalém e não saiam de lá, até que do alto sejais revestidos de poder, conforme Lucas 24, 49. E poucas horas, pouco tempo antes de Jesus voltar para o céu, na sua ascensão aos céus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, Jesus disse aos seus discípulos: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então Jesus ele falou desse poder ativo de Deus, o poder do Espírito Santo, que ia capacitar o evangelista, ia capacitar o ganhador de almas a testemunhar de Cristo, a testemunhar da palavra de Deus. É importante a gente entender que o processo de evangelização, a gente fala, a gente semeia a palavra, a gente fala o evangelho, mas quem salva é Deus, mediante a fé, é da pessoa que ouve. O novo nascimento é uma obra sobrenatural, né, do alto, do Espírito Santo na vida da pessoa, mediante a fé da pessoa. E esse trabalho de convencimento do pecador, ele é feito pelo Espírito Santo, mediante a palavra que a gente prega. Então, às vezes, a gente se preocupa somente, é claro que a gente tem que ter muito conhecimento bíblico, a gente tem que estar bem preparado em termos de como argumentar, como falar, como defender o Evangelho, como apresentar o Evangelho, toda a nossa argumentação para convencer o pecador. Então, do lado humano, aquilo que está ao nosso alcance, nós devemos fazer, mas temos que entender que só isso não é suficiente. Se o Espírito Santo também não convencer a pessoa não terá condição de fazer a sua decisão. E o Espírito Santo está aqui na terra para isso. A Bíblia diz que ele convencerá, ele convence o pecador, o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então é o Espírito Santo que convence. Agora, convence o pecador mediante a nossa pregação, mediante a palavra de Deus que a gente prega, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E então o evangelista tem que ser uma pessoa que tenha comunhão com o Espírito Santo, que busque o poder do Espírito Santo, que ande na dependência do Espírito Santo, que não somente creia no mover sobrenatural do Espírito Santo, mas que busque isso para que o Espírito Santo toque no coração do pecador e que também faça o milagre da salvação, que é o maior de todos os milagres. Mas também uma coisa que caracteriza muito o trabalho evangelístico são os milagres que acontecem, como por exemplo, curas, né, de enfermos. Então, inclusive Jesus disse: e estes sinais seguirão os que creres, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E a Bíblia diz em Marcos 16 e 20 que os discípulos, tendo partido, Jesus cooperava com eles, com os sinais que se seguiram. Então o evangelista deve buscar esse poder do Espírito Santo. Então é muito comum no trabalho de evangelização haver milagres, operações sobrenaturais de Deus, tanto confirmando a palavra do evangelista, como também manifestando a misericórdia e o amor de Deus para ajudar aquela pessoa que está sendo evangelizada. Observamos isso, por exemplo, aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 6 e 7, quando Filipe estava pregando lá em Samaria. Diz assim a palavra de Deus em Atos 8 e 6.
As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Então, pastor José Roberto, os milagres de Deus, eles acontecem à medida que a igreja vai evangelizando, né? Os milagres de Deus não é para exaltar um pregador, exaltar uma igreja, fazer o marketing eclesiástico e para o bel prazer de ninguém, mas são coisas naturalmente seguem aqueles que creem. Isso mesmo, pastor Fábio. Inclusive, é importante a gente destacar que uma igreja não pode apenas viver pregando milagres. Os milagres acompanham, como o pastor Fábio acabou de apontar, mas é importante que o evangelho seja pregado todo. A realidade do pecado, a necessidade de um Salvador, de um novo nascimento e o perdão através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Então, para não entrar nesse equívoco de algumas igrejas que enfocam apenas os milagres. Então, nós já vimos aí alguns atributos do evangelista. O primeiro, amor às almas, conhecimento da palavra de Deus, espiritualidade plena e 2.4, disponibilidade. Então, o evangelista é alguém que se dispõe a sair pregando o evangelho. Para vocês terem ideia, Filipe, que é o evangelista que está sendo estudado nesta lição, aqui no capítulo 8, nós damos notícia de que ele estava, só nesse capítulo 8, em Samaria, Gaza, Azoto e Cesareia. Então, uma das marcas, uma das características do evangelista é a itinerância. Então, ele é alguém que ele não fica num lugar só. Ele ganha almas aqui, depois ele sai para ganhar almas em outro lugar, e ele está sempre em busca de conduzir e levar vidas aos pés da cruz, ao evangelho de Jesus. Então, o evangelista é alguém que se dispõe de corpo, alma, que se entrega a esta obra. Evidentemente, o nosso comentarista tem o cuidado de ressaltar e mostrar um equilíbrio em relação à família. É dito lá em Atos capítulo 21, 8 e 9, que Filipe tinha filhas e que essas profetizavam. Então, isso é uma demonstração de que ele também investia na espiritualidade da sua casa e da sua família. Filipe era um evangelista que evangelizava tanto individualmente, as pessoas individualmente ou pessoalmente, quanto coletivamente. Então, uma outra característica importante do evangelista é que ele tanto prega para multidões como ele prega para uma pessoa. Nós vemos aqui toda a dedicação, o esforço de Filipe para ganhar uma alma para Jesus, pregando para o mordomo Mor de Candace, para o etíope, né? E ali ele leva-o a aceitar a mensagem do Evangelho. De igual modo, nós vemos também, ainda nesse capítulo 8, Filipe pregando em uma espécie de cruzada evangelística e sinais sendo realizados e muitas pessoas recebem e se voltam para Cristo Jesus. Então, aí nós temos os atributos principais que poderíamos acrescentar outros, como a fé, como a perseverança. O evangelista não pode medir esforços e deve ser persistente em levar a mensagem e ter a convicção de que ele foi chamado por Deus para esse ministério e desenvolver, é importante. Não adianta, de nada adianta a pessoa, eu sou um evangelista, eu recebi o chamado, mas ele não exerce, não atua, pastor Fábio, não leva adiante a mensagem do evangelho para a qual ele foi chamado. O que estava acontecendo com Timóteo, e foi necessário Paulo dizer a Timóteo, cumpre a obra de um evangelista, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Ele estava meio negligente nessa área do ministério evangelístico. Talvez, né? Exatamente, intimidado. Revela a palavra de Deus que ele tinha essa dificuldade de exercer plenamente esse ministério evangelístico, embora fizesse muitas coisas na igreja. Outra coisa importante, pastor Zé Roberto, esclarecer para os nossos telespectadores,
que nem sempre o cargo eclesiástico de uma pessoa é igual a um dom ministerial. É verdade. Né? Nós temos, por exemplo, na tradição assembleiana brasileira, nós temos como ministros do Evangelho o evangelista e o pastor. E na nossa concepção cultural assembleiana brasileira, o evangelista não necessariamente é aquela pessoa que tem a vocação do ministério evangelístico, mas é um pastor iniciante. O evangelista seria, na nossa tradição assembleiana, um pastor iniciante. Com o tempo é que ele passa, né, de evangelista para pastor. Tanto como caracteriza a questão do pastor iniciante, que no dia a dia, no linguajar, todos são chamados de pastores, embora, vamos dizer assim, oficialmente, aqueles que foram consagrados mais recentemente, normalmente são consagrados a evangelistas. É isso mesmo. Então nós vamos fazer uma pausa, voltaremos logo em seguida para mostrar para vocês o ponto 3, que é o trabalho de um evangelista. Continue conosco, voltaremos em seguida. Queridos telespectadores, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. A lição de hoje fala do trabalho e dos atributos de um evangelista, de um ganhador de almas. E no tópico 3 da nossa lição, nós vamos discutir aqui sobre o trabalho de um evangelista. Temos aqui no tópico 3.1 que o trabalho de um evangelista é de proclamar o evangelho, de pregar o evangelho, de anunciar a mensagem do evangelho, de falar a palavra de Deus, de pregar o evangelho de Jesus Cristo a toda criatura. Então esse é o trabalho do evangelista. E já falamos aqui a respeito de Timóteo, que estava realizando muita coisa na obra de Deus, trabalhando em vários setores, inclusive pastoreando igrejas, mas ele tinha uma vocação e um chamado, inclusive que foi revelado também por dom de profecia na igreja, o ministério evangelístico, mas Timóteo estava deixando a desejar, não estava cumprindo plenamente. Por isso que Paulo falou em 2 Timóteo 4:5, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, que é de falar de Jesus, de falar a palavra de Deus. E Paulo diz em 1 Coríntios 7:20, cada um fique na vocação com a qual foste chamado. Meu irmão, se você foi chamado por Deus para evangelizar, para falar de Jesus para as pessoas, não desista, continue falando a palavra de Deus, mesmo que você não tenha o cargo de evangelista na igreja, mas continue semeando a palavra de Deus. Então, um dos trabalhos principais do evangelista é a proclamação do evangelho, que é equivalente ali na parábola do semeador, o semeador que saiu a semear a boa semente da palavra de Deus. E em Romanos capítulo 10, versículos 13 a 15, fala que quão formosos são os pés daqueles que anunciam, que proclamam o Evangelho. Há necessidade de se falar. Algumas pessoas, pastor Zé Roberto, diz que não é necessário nem pregar, só com o nosso testemunho é suficiente. E não é bem assim, a Bíblia não fala isso.
É claro que com mau testemunho pode colocar a perder um trabalho de proclamação e de pregação do Evangelho, mas Deus não chamou mudos, né, para pregar o Evangelho. E até pessoas que não falam podem até usar o sistema de Libras, né, para poder comunicar o Evangelho, né? Então tem muitas formas. Então Deus chamou para a gente falar, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. As pessoas têm que ter acesso ao Evangelho e vai ter acesso mediante a nossa propagação e difusão e proclamação do Evangelho. É isso mesmo, pastor Fábio. O Evangelho é uma mensagem e como mensagem precisa ser comunicada. Comunicada, é verdade. Então precisa ser expressa em palavras, também em ações e no testemunho. Mas realmente essa história de que não basta o testemunho, só o testemunho não é suficiente. É preciso mostrar o conteúdo do Evangelho. Então, verdade. O trabalho de um evangelista, ponto 3.2, a apologia da fé cristã. Então, o evangelista é alguém que defende a fé. A palavra apologia diz respeito à defesa. Tem uma área da teologia que se chama apologética. Então, a apologética é a defesa da fé, é a defesa da fé, a apologética cristã é a defesa da fé cristã. Então, o evangelista é alguém que defende os princípios do Evangelho. O apóstolo Paulo era um defensor da fé. Ele diz aqui no capítulo 1 da sua epístola aos Filipenses, versículo 15, ele diz: verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Versículo 16, uns por amor, sabendo que fui posto, ele diz, fui posto, diz Paulo, para a defesa do Evangelho. E o apóstolo Judas, aqui na sua epístola, versículo 3, ele diz: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, na medida em que o evangelista também está defendendo a fé, ele está convencendo as pessoas a respeito da verdade do Evangelho. Um outro aspecto, pastor Fábio, nós já dissemos aqui que o Evangelho é uma mensagem, mas o Evangelho também tem sua racionalidade. E algumas pessoas carecem de serem convencidas pela razão. E nós podemos nos utilizar da razão, afinal de contas, Deus nos fez como seres pensantes, e nós podemos nos utilizar da razão para levar o Evangelho. Existem possibilidades racionais de se convencer as pessoas, por exemplo, a respeito da existência de Deus. Existe possibilidade racional além da revelacional para mostrar que Jesus Cristo é Deus, é o Verbo que se fez carne. Então, nós podemos nos utilizar da verdade bíblica e da razão. Evidentemente, não podemos depender só da razão, nós dependemos também da revelação e mais prioritariamente da revelação, mas a partir da revelação nós podemos utilizar elementos racionais para convencer as pessoas a respeito da verdade do Evangelho. Isso também é o trabalho de um evangelista. É verdade, a Bíblia diz que pela fé entendemos, né? Então não há essa incompatibilidade toda entre fé e razão, que muitas pessoas levantam essa questão. Inclusive, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, o apóstolo Pedro, ele que era um homem que não tinha muito estudo, vamos dizer assim, ele era um simples pescador, mas ele disse que nós devemos estar sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. E outra característica, querido telespectador, outro trabalho do evangelista é a integração do novo convertido. Eu gostaria de fazer aqui uma ilustração. Uma boa mãe não é aquela que somente gera o filho e dá à luz a este filho, mas uma boa mãe é aquela que também cuida deste filho recém-nascido, nos primeiros dias, dando o primeiro alimento, amamentando com o colostro, com o leite materno, cuidando dele, fazendo todo o asseio corporal, dando a alimentação adequada, protegendo ele das doenças, dos perigos, enfim, carregar nos braços aquela criança. Então a mãe, uma boa mãe, ela faz tudo isso. Então o evangelista não é aquele que apenas prega a palavra de Deus e a pessoa depois levanta a mão ou diz que confessa
que quer ser um cristão, e aí ele já abandona aquela pessoa, já vai se preocupar em falar de Jesus para outra e abandona aquela pessoa. Absolutamente. O evangelista, ele também tem que dar os cuidados, ministrar os cuidados iniciais para o recém-convertido. Então, embora o evangelista não tenha responsabilidades pastorais efetivas, ele não pode descuidar-se da integração plena do novo convertido. Que cada alma ganha, seja discipulada e incorporada também à igreja visível. O lado social do converso também não pode ser ignorado. Então, o evangelista, o objetivo principal dele não é fazer estatística. O objetivo principal do evangelista, pastor Zé Roberto, não é preencher uma planilha, cumprir uma estatística, cumprir meta, cobrir uma determinada área, fazer números, mas é ajudar as pessoas. A Bíblia diz que Deus nos deu o ministério da reconciliação, ajudar as pessoas a se reconciliarem com Deus, e uma vez aquela pessoa aceitando a Cristo como Salvador, dar aqueles primeiros cuidados iniciais para que ela possa crescer na fé. Muito bem. Então, à guisa de conclusão, queremos dizer para você que existe o ministério do evangelista, mas nós, enquanto igreja do Senhor, somos enviados indistintamente, em sentido amplo. Todos nós somos evangelistas. Isso no sentido de que todos nós devemos levar adiante a mensagem salvadora através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é isso, pastor? É isso aí, meu querido irmão, minha querida irmã. Já estamos chegando ao final do nosso programa. Durante todo esse trimestre estamos estudando sobre o desafio da evangelização, e eu, você, todos nós somos evangelistas, uns com somente a chamada geral, outros, além da chamada geral, a chamada específica, mas todos nós somos chamados a compartilhar o Evangelho para as pessoas. Que Deus ajude e abençoe você e a sua igreja, e aproveite as oportunidades, faça como Paulo, que fez de tudo para com todos, para que de todas as formas ele anuncie o Evangelho de Jesus Cristo. Muito bem, o debate continua. Queremos convidá-lo a participar da Escola Bíblica Dominical na sua congregação, na sua igreja, todos os domingos a partir das 9 da manhã. Nós estamos debatendo, estudando esses assuntos tão palpitantes e que despertam a cada um de nós para o valor da evangelização, para aprendermos a evangelizar e para colocar em prática a evangelização. Muito bem, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo programa, se Ele mesmo permitir. A paz do Senhor e até o próximo programa.